Cumprimento a todos, sou Santa Paz, Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Inicio com oração. Maravilhoso Deus e Pai, abençoa esse programa que agora se inicia. Abençoa a minha pessoa, abençoa o irmão Raimundo, todos que vão nos assistir. Abençoa nosso web rádio, nosso Facebook, YouTube, tanto da evangelização. Muito obrigada, Senhor, pelo culto de ontem, que foi uma bênção, Senhor. Pela aquela cantora, por aquele pregador, aquele casal abençoado. Muito obrigada, Senhor, por tudo de bom, emocionante do grupo, do culto de ontem à noite. E abençoa também esse dia de quarta-feira, pelo raio-x que o Chiquinho bateu, que o resultado dê bom, que não precise nem bater outro, que em breve ele possa ficar com a sua saúde de volta, em nome de Jesus, e por todos os enfermos, e por todas as pessoas que estão doentes em casa, no hospital, e principalmente por todos os enfermos espirituais, que a pior doença não é a física, sim a espiritual. Então, que o Senhor venha curar física e espiritualmente, Senhor, todos que precisarem. E muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Denise Anamor está aqui nos assistindo. Deus abençoe sempre, sua linda. Querida, eu não entendi direito, porque o telefone está meio distante. Então, obrigada pela irmã Denise, que está aqui nos acompanhando, pelas suas palavras. Deus também dê muita saúde à irmã Denise. Abençoe ela sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estar aqui nos acompanhando, para a sua companhia. Então, nós vamos ler aqui Jeremias, nós estamos aqui, vamos entrar no capítulo 46 hoje. Vou ler só alguns versículos. Profecia a respeito do Egito. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra a nação. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Subi a cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Colhi as lanças, revesti-vos de couraça.
Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Estão derrotados seus valentes, vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Não fuge o ligeiro, nem escapa o valente para o lado do norte. Junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades que habitam nela. Avançai o cavaleiro, estrondeai o carro, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor dos Exércitos, dia da vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e brigar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor dos Exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito. Debalde multiplicas remédio, pois não há remédio para curar. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor. Porque fugindo o valente, tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor, Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvir Mênfis em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foi derrubado o teu touro, não se pode ter de pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor se multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: levante e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, certamente como Tabor e entre os montes, e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Preparai a tua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação e ficará arruinada, e sem moradores. Novilha muito formosa é o Egito, mas Mutuca do norte já lhe vem, sim vem. Até os seus soldados mercenários, no meio deles, bezerros cevados, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína, o tempo do seu castigo. Faz o Egito ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele, com machado, quais derrubadores de árvore. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu castigarei Amon de nó, a Faraó, ao Egito, aos deuses e os seus reis, ao próprio Faraó e os que confiam nele. Entregá-los-ei nas mãos do que lhe procuram amor, nas mãos de Nabucodonosor da Babilônia, e nas mãos da sua serva, mas depois será habitada, como os dias antigos, diz o Senhor. Não tema, pois, servo meu, Jacó, nem te espanto, Israel, porque eu te livrarei do país remoto da tua descendência, da terra do teu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá que um atemorize. Não tema, servo meu, diz o Senhor. Não tema, meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei. Mas de ti não darei cabo, castigar-o-ei, mas em justa medida. Não te inocentarei de todo. Amém. Deu para me ler todo, só 28 versículos. Também tinha que ler todo, para a gente entender. Eu quero aqui no capítulo 37. Eu não sou pregadora, vou só explicar um pouquinho o que eu entendi. Porque nós, na leitura anterior, a gente viu que o profeta Jeremias falou para Ezequiel que não fosse morar no Egito. E ele foi de morada, ele não acreditou na profecia de Jeremias, que ele ia se dar muito mal. E ele foi e se deu muitíssimo mal, ele morreu, né? A cidade dele foi saqueada, inocentes perderam a vida. Coisas horríveis aconteceram porque ele não obedeceu à voz do profeta, que era a voz do Senhor. Porque sempre a gente só quer acreditar em coisa boa, né? Se um profeta vem
que a minha igreja, a igreja formada por profeta, né? Revelação de Deus, uma igreja nova, só tem 4 anos. Se um profeta vem e diz coisa boa, você fica tão alegre, você acredita, olha, o profeta disse isso de mim. Mas se disser coisa ruim, você, não, aquele não sabe de nada não é comedor de feijão, você não quer aceitar de jeito nenhum, né? Não é só naquele tempo antigo, não. Hoje em dia também, se alguém vir com coisa ruim, você não acredita. Se você escuta uma notícia ruim, você, não, isso não é verdade, não. Aí você só quer acreditar em coisa boa, né? Então por isso que ele não obedeceu a Deus, ele foi morar no Egito, como era os planos dele, não estava nos planos de Deus, e isso deu muito mal, né? Então aqui mesmo vai falando sobre o Egito, os castigos que as pessoas, os israelitas, pecaram contra Deus quando foi morar no Egito, fazendo aliança, né, com o pessoal de lá. Esse rei Nabucodonosor era muito ruim, né, um faraó muito terrível, faraó, né, do Egito, que matou muita gente, fez muita perversidade, ele era um governante muito injusto. Então aqui está explicando tudo isso, né? Mas aqui está dizendo ao mesmo tempo que não tem, mas Jacó que ele quer dizer não é o próprio Jacó não, então é a descendência dele, né? Porque Jacó, só filhos, Jacó teve um monte, né? Um monte de filhos, teve 12 filhos e uma filha, que foi a Diná. Aí tem os descendentes também que vieram nascer depois, né? Talvez até eu e a irmã Denise sejam descendentes de Jacó, porque foi uma coisa assim, uma descendência muito grande, né? A pessoa que tem uma família grande é assim, né? Vai nascendo, e ninguém sabe, né? Tá assistindo no PTV, né? Eu já estou assistindo ainda a Bíblia, na história de Jacó, né? Que Jacó, que eu já li até no programa de domingo, do domingo com Jesus, né? A história de José do Egito, né? Começa falando sobre os filhos de Jacó. Agora eu não sei porque eu não entendi, tem coisa que a gente não entende. Por que o patriarca, né, o herói da Bíblia, depois de Jacó, né, que vai passando um por outro, né? Foi José, porque, para que eu sei, a Raquel não era uma pessoa... A Raquel era muito bonita, assim, fisicamente. Mas de pessoa ela não era tão boa, né? Como eu vi aqui, ela humilhava a Lia era muito humilhada, e a pobre da Lia nem sequer reclamava. E, então, eu acho que essa pessoa boa, como a Denise pode responder aí, essa pessoa boa que vinha depois de Jacó para fazer sucesso como grandes heróis da Bíblia, era para ter sido um dos filhos de Lia. Ou então José era para ter sido filho de Lia, porque Lia foi a boazinha na história, né? Então eu não entendi, né? Mas depois deve ser porque o José, ele nasceu, né? Já depois de muito tempo que Jacó era casado, né, com suas 2 esposas, né, deve ter sido por isso também. E pelo que eu assisti aqui também, a Raquel, ela era muito amargurada, porque ela não podia ter filho, né, só outra que podia ter filho. Deve ter sido por isso, né, que foi, e eu também tirei como conclusão também, que ela só conseguiu engravidar de José quando aconteceu 2 coisas. Uma, quando ela deixou a inveja da irmã, que em cima de inveja a gente não faz nada. E outra, quando ela clamou a Deus, né? Que quando a Diná nasceu, que foi a última filha de Lia, ela pegou a Diná nos braços, que linda, parece uma princesinha. Ela não fazia isso com os outros filhos, né? Ela ficava com a cara desse tamanho, não queria nem saber. E uma vez ela desejou até que ele ia morrer de parto, né? Na primeira vez, né? Que Lia não ia resistir, que ela era muito fraquinha. E no final quem morreu de parto foi Raquel, né? Por isso que a gente não deve dizer nada contra ninguém, que cai contra a gente mesmo. Então deve ter sido por isso, né, que o José foi tão exaltado, né, porque ele foi filho de José, depois de muito tempo, né, José achava que talvez fosse mais nem ter filho, e eu tive raiva ao mesmo tempo, eu tive pena da Raquel, né, porque Raquel, além de ser linda, muito amada por Jacó, ela era muito humilhada, né, assim, humilhada não, que era humilhada era outra, ela era muito, como é que se diz, ela era muito triste, porque ela não conseguia ser mãe, né? E como diz a Bíblia também, não diz na Bíblia, não sei se na Bíblia fala assim, né? Como diz na história, afinal de contas, o Jacó findou gostando mais da Lia, né? No final da história, né? Porque a Lia era uma pessoa do bem, ele reconheceu que Lia não foi uma mulher que ele escolheu, mas foi uma mulher que ele está falando até para ela. Mas foi uma mulher que o Senhor escolheu, né? Por causa do coração, do caráter da Lia.
Aí então, por que é que o José não nasceu dali, né? Tem coisa que a gente não entende, né? É como disse um ex-pastor meu mesmo, tem coisa que só Deus é que sabe explicar. Eu só sei que o filho dali dava muito trabalho e o José não dava, né? José era um menino bonzinho. E eles humilhavam muito o José porque viu que Jacó estava gostando mais dele do que dos outros. Mas não era porque era filho de Raquel como eu pensava, não. Eu olhando bem, ele gostava mais de José, porque José era um menino que não dava trabalho, né? Que obedecia a ele. Do mesmo jeito é nós, né? A gente pode dizer, ai, Deus olha mais para fulano do que para mim. Deus gosta mais de fulano do que de mim. Não, depende do proceder, né? Às vezes a gente diz que eu estou indo para a igreja todo dia, eu não falto um culto, eu evangelizo, mas e o coração? Como é que vai o coração, né? Será que o coração está mesmo voltado para Deus, né? Por exemplo, os filhos de Lia, eles eram invejosos, né? O Rubem, pelo que eu assisti, o Rubem era mulherengo, enfim, ele não estava agradando muito ao pai, né? O Jacó, né? O Jacó estava vendo a conduta dele, né? Do mesmo jeito a gente também deve ter uma boa conduta, porque Deus está vendo, como diz o ditado, né? Deus está vendo, Deus está vendo. Então a gente deve ter uma boa conduta, não porque Deus gosta mais de ninguém, de um filho que do outro, que Deus não faz acepção, mas Deus se agrada mais daquele que faz mais da vontade dele. Amém, não sou pregador, eu só digo aquilo que eu li, que eu entendi, né? Então eu vou chamar agora o irmão Raimundo, que aqui agora chegou a oportunidade do irmão Raimundo. Qualquer dia eu vou convidar a irmã Denise também, né, para participar do meu programa, né? Se ela puder, né, vou combinar com ela, que a irmã Denise é uma bênção de Deus, cantora, compositora e prega também muito bem também. Alô? Pai Senhor. Pai Senhor. Agora chegou a oportunidade do irmão Raimundo. Vamos ter algum versículo para hoje? Alô? Pai Senhor, Senhor, Pai Senhor, eu já sacrifico uma boa saúde para ele, o corpo, final do meu filho. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Amém. E também, Pai Senhor, para meus filhos, né? Mariana, com sua família, graças a Deus, Francisco Reis, com sua família, graças a Deus. Ana e o Marcos, com sua família, minha irmã Canais, graças a Deus, com suas famílias, minha passagem, meus cunhados com suas famílias, meus netos com suas famílias, graças a Deus. A irmã Denise ali na Igreja, com sua família, graças a Deus, nosso vizinho, nossa família, pois o vim o operador da rádio, dessa obra evangelista e missionária, da rádio, é do dono. Papai Senhor, graças a Deus, e para todas as pessoas dizer com muita alegria, nossa casa será o Senhor, aleluia, porque para Deus, como falou Jesus Cristo, nada é impossível, é possível, mas para Deus já trabalhar. Glória conhece a gente, paciência, orar, e vigiar, orar, a coisa, né? A hora dos pastores não altera o produto. Louvado, seja Deus. Aleluia, aleluia. Vamos postar para todo dia, pastores, já saíram, está concluindo Deus, vai com Deus, caminhando com Deus, chegando com Deus, na frente do voltando com Deus, ficando com Deus. Aleluia. Quem é? E para Deus, quem é? Feliz, alguém passou aqui para Deus. Sim. Quem é? Louvado seja Deus. Pai querido, Pai santo, louvado seja Deus. Uma boa tarde para todos na proteção divina. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Boa tarde para todos na proteção divina. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, louvado seja Deus, aleluia. Vamos falar hoje sobre um dom muito importante na vida. Muita gente não sabe que é um dom de Deus, mas é um dom de Deus. O dom, o sofrimento é um dom de Deus. O sofrimento, por mais que dor a gente, dá a gente chorar, aleluia, é uma bênção divina. Aleluia. É uma bênção divina. Porque
é o suprimento que nós temos o poder de receber. Aleluia. O suprimento a gente medita, sai, chora, por parte de Deus, muito irmãos que são obreiros, estavam na prisão do suprimento. Aleluia. Meninos atrás, havia muita violência e Deus apareceu num sonho ao rei daquele país, estava violento, e aquele país construiu cadeias. E ele pediu que a voz era de Deus e construiu cadeias. Começou a colocar algumas pessoas na cadeia. E a violência naquele país diminuiu muito. Bater Deus. Então, aquelas pessoas na cadeia, sofrendo a sua liberdade, aleluia, ali, né? Louvado seja Deus, aleluia. Quem precisa sair da cega, para o divertimento, limitado a sua liberdade, a prisão, aleluia, glória a Jesus, glória ao Santo, aleluia, glória ao Todo-Poderoso, aleluia. Sofrimento dói para a gente chorar, mas às vezes somos tristes dos nossos filhos, das nossas falhas. E assim, a doença, que às vezes a doença é um desafio. Estou passando dias, às vezes em casa, até no hospital. E naquele dom de pegar, a pessoa meditar, raciocinar, aí vem o comportamento. E as pessoas se convertem na dor e no sofrimento. Pensa, raciocina, medita, glória a Jesus. Já fez a petição. Eu estou merecendo isso. É uma certeza. Outros vão dizer que o crime não compensa. Quando você da cadeia vem uma vida nova. Então, o sofrimento é uma bênção de Deus. Porque isso é escrito na 7ª carta que é escrito para o apóstolo entregar ao pastor da igreja de Laodiceia, e que é uma parte do seu castigo e repreende a quem ama. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E Deus está castigando e repreendendo a quem ama, ele está abençoando. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. No Salmo 103, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada faltará. Se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o seu pastor, não vai faltar a alegria e também não vai faltar a dor, porque na hora que você precisar da dor, ele lhe dá esse dom, essa força, para você deve raciocinar naquilo que você veio e pensava que não ia dar em nada. Às vezes, não tem a prisão, glória a Jesus. Mas para tua doença, pode ter um acidente, e você não escapa. Passou pela dor, pelo sofrimento, passou pelo vale da morte, mas não morreu. Aleluia.
E naquela recuperação, naquele momento que passou no pavilhão, na dor, no sofrimento, tem tempo de meditar e meditar a sua vida. E quem sabe como uma mulher, uma prima, quando eu saí daqui, quando eu saí, vim para o hospital, eu vou pensar. Olha aí, a dor, o sofrimento, mas sendo abençoada por Deus. Meditou, assassinou, eu vou perguntar, o que é Deus? Louvado seja Deus. E muitos se afastam da igreja, mas na dor, Deus dá no dom, na vida. De repente, medita. Peça a Deus e eu vou voltar à casa do Senhor, eu vou voltar ao Senhor de volta. Por isso que a dor é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. E toda pessoa na dor, está doente, está meditando, o meu filho, essa meu filho, está dando conhecimento, depois que eu vi, aí eu já fora do coração. Filho, é lindo, é bacana, escondendo o fundo do padrinho. Aí medita, aí atende, então, e se conversa. Portanto, a dor, o sofrimento, é um dom de Deus, uma perspectiva para a nossa forma, para a nossa expressão do mal. Aleluia. E aí? Ele já foi menino espiritual, se tornar numa espiritual, cheio de fé, esperança, amor e de responsabilidade. E dizer-lhe, respeite por si, por casar com a sua esposa, e a sua família. Então, abrir tudo. Graças a Deus, pelo dom da sofrimento, pelo sofrimento, a gente medita. E precisa dele que conversa e diz alcança a sua misericórdia. E na frente do sofrimento, para meditar. Em nome de Cristo, a gente oportunidade. Amém. Amém. Muito boa essa palavra do irmão Raimundo, né mesmo? O sofrimento é que faz a gente aprender, né? Que diz que o mundo é uma escola. Aí, né, a gente vai... Se a gente não sofrer, a gente não vai aprender, né? A gente não vai aprender as lições da vida, né? É por isso que existe, é para sofrimento para a gente pagar os nossos pecados, né? Para a gente aprender também, né? Em nome de Jesus. Então agora nós vamos para nosso momento dar um copinho com água, com a oração no final. A irmã Denise está aí assistindo, pode pegar seu copinho com água, quem estiver mais assistindo. Em nome de Jesus, vamos orar com fé. Glória a Jesus, glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor, aleluia. Então eu vou ler que tem no caderno no mês de dezembro, né? O pessoal que tem aqui. Oração por irmão Raimundo, esse que nos fala, de nosso avó, para que Deus venha dar a vitória que ele tanto ora, né? Que ele tanto pede e espera, que ele tanto clama a Deus. E oração também de Mossoró também, minhas irmãs Rogéria e Rosália, meu sobrinho Raneilson, meu cunhado João Batista, Dona Francisca, Mirlene Edna e sua família,
Minha sobrinha Mariana, né, que é de lá também, né, Padriana Deus, aleluia. Ana Leone, toda a necessidade de oração da cidade de Mossoró, e daqui Rodolfo Fernandes tinha sido, Chiquinho Feitosa, Creuziene, Daniel, as irmãs Sônia e Sandra, Zé Caé, Juquinha, e também Zé Campeiro, né, também, e Severina Pereira de Lima também, aqui Rodolfo Fernandes, que mora num sítio aqui perto, e poder mais carente de oração para todos nós. Amém. A luz também manda vez, né, para meus filhos, para a gente, família, com saúde no corpo, na alma e no espírito, e vendo lá que essa visão, e meus filhos possam dizer isso, minha casa é assim, né? Todos os três, Mariana, a família, Jair, meus netos, né? Louvado seja Deus, aleluia, sua família, meus cunhados, meus genros, nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos parentes, os ouvintes aí da programação missionária da Rádio do Som, né? Eu também posso dizer, nossa casa séria, o Senhor, aleluia. E na dor e no sofrimento eu aprendi a viver. Porque é como dizer que do pescar. Que não é fácil viver, né? Mas nascer não é tão difícil. Mas viver tem que ter muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade fazer a nossa vida, né? A louvado seja Deus. Nós podemos usar, né, a nossa mente, né? Louvado seja Deus, né? Porque também só tem uma religião, fazer o bem. Se não fizer o bem, vai se glorificar. Qualquer lugar da terra, aquele que fizer o bem, agrada a Deus. E a caridade cobre uma multidão de pecados. Olha isso. Por isso que ninguém pode julgar ninguém, condenar ninguém. Só Deus sabe julgar. Só Deus sabe julgar, porque Ele conhece os segredos de cada um. Ele conhece a vida oculta de cada um. Podemos enganar aos homens, mas a Deus ninguém pode enganar. Ele conhece a nossa vida oculta, os nossos pecados ocultos. Mas ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia dele. Louvado seja Deus. Você está doente, você está sofrendo, uma bênção que Deus está lhe dando, mas nesse momento você meditar. O que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu estou merecendo isso? Aí ele faz o coração. Aí ele recorda. Mas dizer na sua memória alguma coisa que você fez. E ele pediu para o bem da sua alma, para o bem da sua vida, ele perdoou do sofrimento, lhe deu a doença para ganhar você. Para você meditar e saber onde estava errado. Assim é para mim, assim é para você, assim é para todo mundo. Porque Deus não faz até para você. Aleluia. E essa relação que a mãe leu, ele foi chegando com saúde no corpo, na saúde, e o grande ele fala. E a meditação não fica passando. Não precisa fazer. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor moral, pode ser uma dor espiritual, pode ser uma dor mental, pode ser uma dor psicológica, porque as doenças, elas são físicas, morais e psicológicas, mentais e espirituais. Tudo isso pode ser uma bênção de Deus em nossas vidas, quando nós estamos sofrendo, para meditar e viver aquele que criou o céu e a terra e para a verdade. Ele é tudo. E ele é amor. E no amor, ele castiga e repreende para o nosso bem. Só para o nosso bem. Aleluia. Deus, uma boa tarde. Louvado seja Deus na poderosa divina. E se Deus quiser encontrar essas mulheres que nós temos, nós vivemos, dessa alma para continuar.
na mão e vai entrar na circulação do nosso sangue, logo da cabeça para a banda do sangue, a tua possibilidade imediata, a tua possibilidade de suco, porque Deus sabe trabalhar, Ele é o meu cliente, Ele é o dono da ciência, foi que criou o princípio, foi que criou o déficit, o farmacêutico, então Ele sabe tudo. Nós sabemos quase nada. Segundo o cientista, nós só usamos 5% da nossa mente. E já pensou que vamos usar 50% da mente e não tivesse o amor que Deus tem? Olha que a Terra há muito tempo tem que acabar. E não adianta viver sem amor. É melhor que amor do que ter sem amor. Poder sem amor é destruição. Poder sem amor é sofrimento. Agora, todo poder é carregado de compaixão, de misericórdia, aí felicidade, paz, segurança e harmonia. Aleluia. Então, for para a vontade do Senhor, obedecer a consagrada e obedecer o milagre, a cura da nossa enfermidade. O fato de não sei qual é a sua enfermidade, mas Deus sabe, Deus sabe. Então, se Ele consagrou para você essa alma, que você, com humildade, sem criticar, sem duvidar, o que pode fazer? Você pode ver a sua cura. Não importa a doença. Não importa a doença. Fazer o milagre. Fazer feliz. Fazer usar a sua vontade. Tanto no céu como na terra. Através de Jesus. Proteção do nosso pecado. Pela vontade do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Ele consagrou a alma para você ou para mim. Aleluia, louvado seja Deus, com certeza você vai beber essa água consagrada e vai obter das mãos do Senhor a sua cura. Em nome de Jesus, vamos beber e vamos deixar nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos ficando por aqui, já todos uma boa tarde, né? Agradecimento à cantora Denise, né, que assistiu no nosso programa desde o começo ao fim, né? E agradecimento também a todos que assistiram e vão assistir ainda, que vai ficar guardado, né, nas minhas redes sociais. Então, até a noite, se Deus quiser, com louvor e adoração. E por enquanto, a seu irmão Raimundo, o irmão Chiquinho está se recuperando. Então vai começar, se o irmão Raimundo puder, de 8 às 9. Tá legal. Então até lá, se Deus quiser, fique com Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Abençoe todos na proteção de Deus, desde a barriguinha da mamãe, até mais anos, namorado, novo e casado em paz, os jovens na proteção divina, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor.